Começando mais um Desperta. Deus já falou muito com o meu coração, do quanto que Ele quer usar a gente, do quanto Ele quer fazer o novo na nossa vida, e quanto que a gente tem estado dispostas para isso, né? Às vezes a gente quer uma mudança tão grande aqui fora, a gente quer que o mundo mude, que o outro mude, mas Deus quer começar essa mudança em nós, totalmente em nós. O nosso texto está lá em Lucas, que é lá no Novo Testamento, então Mateus, Marcos, Lucas 5, do 37 ao 39. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. O que é odre, né, gente? Eu fui ver exatamente o que são os odres. E odres eram como se fossem garrafas que eram feitas da pele dos animais. Em alguns lugares falam que era da pele da cabra, esse odre. E lá no Antigo Testamento, lá na época de Jesus, os vinhos, eles continuavam fermentando, então eles continuavam produzindo gases. Quando essa pele desse animal, esse odre, ficava velho, o que acontecia com esse odre? Ele ficava ressecado, ele ficava rígido. Então, se você colocava um vinho novo, que ainda ia fermentar, ainda ia expandir, dentro desse odre, ele se rompia. Aí perdia o vinho e perdia o odre. Então, deu para entender mais ou menos? Então, a Bíblia está falando aqui, olha, não dá para colocar vinho novo em odre velho. Se a gente tem vinho novo, a gente precisa de odre novo. E aí aqui, muita coisa passou pela minha mente, mas a coisa que mais saltou aqui para mim é, se a gente não se dispuser a deixar o odre velho e decidir, escolher ser um odre novo, a gente não vai ter toda a transformação que o vinho novo pode fazer em nós. Se a gente continuar vivendo no passado, pensando como o passado, se comportando como o passado, a gente nunca vai conseguir experienciar o novo. E tudo que Deus quer fazer em nós e através de nós. O odre é a nossa estrutura. O odre somos nós. Entende? Então, é impossível Deus chegar e querer colocar mais dele em nós se a gente continua vivendo lá no velho, nos padrões anteriores, nas crenças da nossa cabeça limitadas de antes. Continuar vivendo lá no passado, sendo que a gente já teve um encontro, a gente já aprendeu o que é, a gente já teve esse encontro com Deus, já teve esse encontro com Jesus, já aprendeu quem Ele é, já experimentou da graça dEle, do amor dEle. Como a gente que experimentou tudo isso consegue viver lá no passado? Porque tiveram coisas no nosso passado que, de repente, marcaram tanto os nossos odres, que tem nos limitado a viver mais, a viver o novo. Porque a gente não tem se dado o direito de viver o novo, porque ainda a gente está presa lá atrás. Às vezes foram dores, às vezes foram feridas, às vezes foi algo que a gente até absorveu aqui do meio e nem era aquilo, mas naquele momento a gente percebeu daquele jeito, e aí hoje a gente traz com a gente esse choque que a gente teve lá atrás, esse trauma. E aí eu fui na Bíblia e falei assim, deixa eu ver algumas histórias de pessoas que resolveram serem odres novos. O que será que Deus fez na história de algumas pessoas que elas deixaram o que tinha acontecido previamente, se deixaram serem transformadas e terem esse contato com esse vinho novo, para que eles fossem expandidos e falassem, sim, Senhor. Então, a partir do Senhor na minha vida, eu quero fazer uma nova história. Eu quero ser esse odre novo. Quem aqui quer experimentar o novo de Deus, gente? Você pode levantar a mão? Alguém aqui quer experimentar o novo de Deus? Está todo mundo aqui querendo ser um odre novo, então? Vocês entendem, então, que a gente tem que mudar um pouco para a gente conseguir viver esse novo de Deus? Se a gente continuar deixando o nosso passado nos governar, vai ser impossível a gente entrar nesse lugar de transformação.
Eu quero começar falando de Moisés. Moisés, ele foi abandonado no Nilo. O tempo todo que ele vivia no Egito, ele estava deslocado, porque ele não era egípcio. Um odre velho, ele podia falar, fui abandonado. Olha, me senti deslocado. E quantas vezes a gente não se acha digna da presença de Deus, né? A gente fala, não, deixa eu fazer pelas minhas próprias forças. Mas a partir do momento que Moisés tem esse encontro com Deus, ele não deixou a identidade que foi falada lá pelo odre velho permear sua vida. E aí, ele se deixou, olha que lindo, Deus se manifestar através da vida dele, ele liderou um povo. Ele liderou um povo para sair da escravidão para a liberdade. Odre velho, escravidão. Odre novo, liberdade. Foi para a liberdade que Deus nos fez. Então Moisés deixa o passado dele e ele entende que a presença de Deus era constante na vida dele. José. Gente, José, ele foi rejeitado pelos irmãos. Ele foi vendido. Imagina a hora que ele foi comprado, como que ele se sentiu? José continuou vivendo naquele lugar de dor? José não viveu lá no lugar de dor. Ele falou, fui rejeitado, fui vendido, fui humilhado, mas a partir do momento que ele percebeu que Deus tinha propósito naquilo também, ele se expandiu, odre novo. Senhor, eu perdoo meus irmãos. Eu serei o resgatador dos meus irmãos. Obrigada, porque um dia eles me rejeitaram. Aquela minha maior dor virou meu propósito. E Deus fez dele um governador. Deus fez dele um novo, um novo. Ele não viveu no passado, ele foi se deixar ser transformado e teve coisas novas de Deus na vida dele. Ele podia ser rancoroso, ele podia ser um cara protegido emocionalmente, todas as pessoas que viessem perto dele, ele fosse um cara agressivo, fosse um cara ruim. Não. Não. Ele não viveu nesse lugar. Ele se deixou ser transformado. O odre novo dele era a identidade nova dele. A mulher samaritana. A mulher samaritana, a gente viu aqui, foi nosso primeiro capítulo aqui do nosso Desperta. Ela estava lá no poço. Todos os maridos, ela não parava de marido em marido, toda hora ela era rejeitada também, toda hora abandonada pelo marido. A sociedade não queria saber dela. Uma pessoa isolada. Ela podia ficar tímida, com vergonha. Mas ela tem um encontro naquele poço. E ela foi ser a primeira missionária que pegou uma cidade inteira para Jesus. Ela se deixou ser vista. Podre novo, transformação completa, ação radical. Antes eu era assim, e agora grande, expande, vem vinho novo, vem espalhar, vem aumentar minha estrutura emocional, vem aumentar minha estrutura espiritual. Eu não tenho mais medo de viver tudo que o Senhor tem para mim. Às vezes a gente olha e fala assim, será que eu sou digno da presença de Deus? Porque, assim, viver no odre antigo é viver no controle. A gente controlando. Poxa, fui ferida assim, também os outros agora vão ver o que é. É viver no controle. Agora, quando você se permite ser o odre novo, você entende que quem te faz isso não é você que vai ser a justiça. Eu serei a justiça. É você entender que Deus te dignifica para ser odre novo. Deus vai te honrar. Outro dia eu estava falando assim para o Binho, eu falei, veio tão forte assim para mim, de que nós somos totalmente a mão de Deus aqui nessa terra. O abraço de Deus, o olhar de Deus, as palavras de Deus. E às vezes Deus, a pessoa do nosso lado está precisando de uma cura, e a gente, por achar que não tem forças nem para orar, para pedir uma cura, a gente deixa de deixar o outro ser curado.
Porque a gente está olhando para o nosso passado, está olhando para a nossa força, está achando que é a gente que faz a obra. Mas a partir do momento que a gente fala, Senhor, estou disposta, eis-me aqui, me faz entender que eu preciso mudar, que eu preciso deixar minha rigidez de lado, que eu preciso de deixar de ter a minha sensação de incapacidade de lado, que eu preciso deixar de ter a sensação de não ter autoconfiança, de não confiar em ti também, achar que eu não sou digno nem de orar por cura. E a gente não é, né, gente? A gente não se sente capaz. Fala, como que Deus vai me usar para curar alguém? Poxa vida, mas quantos exemplos na Bíblia que Deus usou? E como que a gente está limitando o poder de Deus desse jeito? E nessa hora a gente fala assim, Senhor, eu sou um odre velho mesmo, hein? Não me usa para cura. Não vai colocar vinho novo em mim, que eu vou estourar, hein? O Senhor vai perder tempo comigo, porque vamos perder esse vinho. E, além de tudo, eu não sou forte o suficiente para aguentar esse vinho, vai estourar tudo. Vai perder tudo. Quantas de nós hoje estamos sendo de verdade, falando, Senhor, eu não acredito que eu posso, mas é o Senhor quem me capacita. É o Senhor quem me fortalece. É o Senhor quem vai me usar. Eu não sei para quê, se for para cura, se for para restaurar, se for para sorrir para alguém, para tirar alguém da depressão, para resgate, eu não sei. Mas Deus sabe o que Ele quer fazer em você e através de você. A única coisa que a gente tem que fazer é falar, Senhor, se manifesta através de mim. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Quantas vezes a gente está deixando de falar uma palavra porque a gente acha, será que o outro precisa mesmo da minha palavra? Mas é Deus que está pedindo para você falar essa palavra para o outro e você parou, você tampou o canal de Deus. Pedro negou Jesus. Aí, quando ele se quebrantou, ele falou: então tá, Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Você me ama mesmo? Vem ser odre novo na minha mão. Eu vou fazer tudo novo, eu vou derramar vinho novo. Através de ti. Através de ti. Quanto que a gente tem deixado Deus alcançar pessoas através de nós? Para de olhar muito para você. Começa a olhar para o que Deus vai fazer através de você. Porque a gente está achando que, não, Deus, não, eu não, eu não. Você está tirando o corpo fora. Mas Deus está precisando de você. É você que tem o dom da oração. Você está tirando o corpo fora. É você que tem o dom da palavra. E você está tirando o corpo fora. É você que tem o dom do abraço, do sorriso. Você está tirando o corpo fora. Ele não colocará vinho novo se o odre continuar velho. E o odre velho era um odre rígido, um odre que me falava, eu nasci assim, vou morrer assim. Cara, o odre novo é a expansão, o odre novo é falar, eu quero mais. Eu quero fazer diferença aqui. Eu quero ser a diferença aqui. Mas porque você, para a tua própria glória, não. Simplesmente para você ser o reflexo da glória dele. Para você glorificar Deus através do teu viver. Gente, a gente nasceu para louvor da glória de Deus. Tudo que a gente for fazer, um café, é para a glória dele, lavar uma louça, é para a glória dele, servir nossa família, servir com o nosso trabalho, é tudo com excelência, porque é para ele, não é para nós. Gente, é disposição, disposição e percepção. Entender onde Deus está agindo, o que Ele quer de mim agora. A gente precisa desse relacionamento íntimo, desse relacionamento. É quanto você tem dobrado o joelho, quanto no meio da oração você muda a oração inteira. Deixa Deus falar através de você, deixa Deus falar com você. Às vezes é uma palavra. Às vezes você vai ler a Bíblia, era tudo que você precisava naquele dia, era aquele versículo. Não é coincidência. É a voz de Deus na tua vida. A gente tem que ter coragem para viver esse novo, né? Não tenha medo. Ele precisa de nós para falar para os outros. É o eis-me aqui. E que ele possa realmente fermentar cada vez mais em nós, que a presença dele nos expanda, e que a gente possa entrar nesse processo. Acho que é um processo realmente do sagrado,
da santificação, de deixar um pouco mais a nossa carne e entrar nesse sobrenatural, nesse espiritual. E eu quero ler para vocês sobre Isaías 43, lá no versículo 19. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. A gente não está se entregando e sendo canal de alguém que está alheio a tudo que está acontecendo. Às vezes você olha e fala assim, eu não consigo ver perspectiva aqui. Eu vou ser usada por ele? Como é que vai ser isso? Ele vai colocar palavras na sua boca. Ele vai soprar no teu ouvido quando você vai ver, a pessoa fala para você, nossa, foi essa música que eu ouvi, foi essa oração que eu orei ontem. Sabe por quê? Porque ele está abrindo, está no deserto, eu vou abrir um caminho. Às vezes você vai ser o caminho do deserto de alguém. E você nem se dá conta disso. Vai abrir riachos onde está tudo seco, onde não tem vida. Através de você, através de mim, na nossa própria vida. Deus vai fazer coisas novas. Vocês não percebem? Gente, uma nova perspectiva é conseguir enxergar um rio no meio um caminho no deserto? Só se a gente olhar através do olho dele. A transformação é espiritual. Que a gente possa estar muito abertas para perceber a ação de Deus. E uma coisa é muito clara, gente. Quando a gente é alcançada pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus, a gente não vai ter medo de viver esse novo. A Bíblia fala que a bondade de Deus, ela vai seguir a gente todos os dias. Não tenha medo do novo de Deus na tua vida, para tudo que Ele quer fazer através de você. Às vezes está demorando para vir o novo, porque ainda você não se deixou ser transformada de verdade. Para de ficar presa nos seus achismos. Para de ficar presa no teu passado. Para de ficar presa em achar que você não serve para nada. Que o dom dos outros sempre é melhor. Que enquanto o microfone não estiver na tua mão, você não é ninguém. Quantas pessoas que a gente nem sabe o nome da Bíblia e que fizeram toda a diferença na Bíblia? Por que tem que ser em destaque? Porque precisa de reconhecimento. A única coisa que a gente precisa reconhecer na vida, gente, é a voz de Deus. E que a gente possa obedecer essa voz. Vamos cantar uma canção. Sabe, Senhor, nosso louvor, nossa adoração no dia de hoje, pela tua graça, pela tua bondade. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Oh, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és
Amém, amém. Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer pela tua presença nas nossas vidas, porque o Senhor é esse vinho novo. Amém. O teu sangue, Senhor, que vem e purifica nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções, Pai. Pai, que esse teu vinho venha expandir de verdade toda a nossa estrutura, Pai. O nosso odre, Senhor, que a gente expanda e que cada vez mais, continuamente, a gente entre nesse processo de transformação, de expansão. Porque a gente sabe que quanto mais de ti, Senhor, menos de nós. Senhor, que a gente possa dar espaço para ti nas nossas vidas, Senhor, que o velho, o passado, Senhor, saia de nós, Senhor, para que o teu novo entre. E que a partir de nós, Senhor, o Senhor possa realizar a mudança que o Senhor quer nesse mundo, Pai. Não nos deixe que a gente cale, que a nossa mente nos cale, que as nossas limitações, que o nosso olhar pare de se voltar para nós mesmas, mas que a gente possa olhar para ti, Senhor. Todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós queremos ser fiéis a Ti, como o Senhor é fiel a nós, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito. Sim, Pai, a gente já tem percebido as coisas novas. Estar aqui hoje é um milagre, estar aqui hoje já é cura. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E por tudo que o Senhor vai fazer através desse grupo, Pai. Eu creio que esse grupo nasceu no teu coração, Pai, e ele não nasceu para ficar aqui. Então, que o Senhor possa expandir, Senhor, essas mulheres, essa nossa voz, a paz que vem de ti, Senhor, o teu amor, e que a gente seja somente canais para tudo que o Senhor quer fazer em nós, Pai, e através de nós. Pai, eu venho, Senhor, sim, te pedir por cura hoje aqui. Vem, Senhor, curar a alma. Vem, Senhor, curar, Senhor, fisicamente. Eu te peço por cura física, Pai. Te peço por cura emocional, Senhor. O Senhor é a nossa paz. O Senhor, Pai, é tudo que a gente precisa, Pai, que a gente possa aprender a depender de Ti, Senhor. E que o Senhor venha com salvação, Pai. Nos ajuda, nos tira, Senhor, de prisões. Nos tira, Senhor, de sequidão. Nos tira, Senhor, de repente, de uma mornidão, Pai. Nos traz de novo, Senhor, novas experiências, novas bênçãos, coisas que a gente nunca viveu, Pai. Porque a gente quer expandir tanto, que a gente quer viver mais do novo que o Senhor tem pra gente. Obrigada por todas as experiências que nós já estamos abertas para receber de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus continue falando aos nossos corações. É uma delícia estar aqui com vocês. Sempre uma delícia. Que essa palavra encontre uma ambiência boa aí no nosso coração para que a gente possa enxergar mais dele e mais de nós, tá bom?